O super-herói aposentado, ele tá aqui no Superchat falando o seguinte: Renan, como você se sente vendo o Zema copiando todas as suas propostas? E aí eu vou emendar com uma outra pergunta do João, que é: Renan, por que não votar no Flávio no primeiro turno? E por que você seria a melhor opção para tirar a esquerda? Flávio teria força para barrar o avanço do STF. Eu tô com... Pô, mas sua pergunta... Assim, eu vou ser generoso, porque você... Sua pergunta é muito ruim, assim... Vamos começar. O Flávio é senador da República e ele votou a favor deste STF todas as vezes. O Flávio foi contra a tal da Operação Lava Toga logo no início do mandato do pai dele. O Flávio votou favoravelmente e argumentou favoravelmente as nomeações do próprio Lula pro STF. Então eu tô falando de um cara que joga com esses caras. Aí você fala, mas o Flávio teria forças pra barrar? Bom, o Flávio ele foi beneficiado primeiro pelos Dias Toffoli, no caso do COAF, e depois pelo Gilmar Mendes. Ou seja, ele deve favor, ele deve até as calças pro STF. O Flávio não tem força alguma pra isso, porque o Flávio só não está preso por conta do próprio STF. E todo mundo meio que sabe disso. Você acreditar que o Flávio teria forças pra isso, você não encontra nenhum exemplo prático nos 8 anos de mandato do Flávio em que o Flávio de fato enfrentou o STF. Muito pelo contrário, o Flávio depende. Tudo que eu estou falando é baseado em informações públicas. Não é uma opinião minha. Isso são dados da realidade. São dados concretos. É do Flávio uma das frases, quem interessa arrumar briga com o judiciário. É do próprio Flávio essa frase. Mas vamos lá. Vamos supor que você ache isso ainda do Flávio. Eu acho que você tá iludido. Não muito, não pouco, muito. Você tá completamente perdido. Mas vamos prosseguir. O Flávio Bolsonaro não tem chances de vencer o Lula no segundo turno, sob nenhuma hipótese. E isso porque nem saiu as outras coisas que sairão nas próximas semanas. A quantidade de escândalos que envolvem o Flávio, ela é assustadora, porque o Flávio nunca quis ser presidente. O Flávio sempre que tá lá em Brasília pra fazer negócios. O lance do Flávio é ficar rico e comprar imóveis. Ele arranca o imóvel do Richarlison lá na praia de Angra dos Reis, pega um monte de imóvel em área de milícia. É isso que o Flávio gosta de fazer, comprou uma mansão. O que o Flávio gosta é de imóveis. Ele gosta de imóveis, então ele tem mandatos para construir imóveis. Se você gosta de imóveis, talvez eleja o Flávio presidente. Ele não vai conseguir, mas ele vai ficar comprando casas por aí. Se você quiser ganhar do Lula, você vai ter que olhar nas pesquisas quem tá em terceiro. O Renan. Quem já enfrentou o STF antes? O Renan. Quem já derrotou o PT antes, na rua, no parlamento? O Renan. Então o Renan. É isso. É isso, não tem outro caminho. Você não respondeu sobre... A gente está entrevistando o pré-candidato à presidência, Renan Santos, do Partido Missão. E você não respondeu o super-herói aposentado. Como você se sente vendo o Zema copiando todas as suas... Cara, eu vi que assim, ele foi inclusive nas mesmas cidades do interior do Ceará gravar os mesmos vídeos agora. O que eu falo pra campanha do Zema é assim... me imita na hora de bater no Flávio, então? Essa aí não imita não, porra. Me imita essas horas. Eu acho... Sei lá, eu cada vez menos tenho uma opinião sobre o Zema. Assim como o eleitor. Olha, o Michael, geopoliticamente, como pretende lidar com o expansionismo americano e sionista no mundo, principalmente na América Latina? Eu não falo com essas coisas de sionismo aí, porque isso, em geral, ou é um doidinho de direita ou um doidinho de esquerda, tá? O expansionismo americano, ele é uma consequência de um mundo que está vivendo um novo modelo de Guerra Fria. É uma briga que nós veremos nas próximas décadas entre China e Estados Unidos. E os Estados Unidos, por doutrina interna, ele vê a América, o continente americano todo, como uma reserva estratégica própria. Por isso que o governo Trump já está falando da Groenlândia à Patagônia, do canal do Panamá a retomar a influência sobre a Venezuela. Eles estão retomando a influência deles no continente inteiro. Vocês podem pegar as notícias, ele está arrumando briga com o Canadá, ele está falando sobre armamento no Alasca, ele falou do canal do Panamá, ele falou do continente como um todo. Portanto, os Estados Unidos vão querer ter um controle maior sobre o continente. Isso é um dado da realidade. O Brasil poderia ter, nos últimos 30 anos, feito a lição de casa para se tornar uma potência na América do Sul, de modo a ter condições de peitar os Estados Unidos numa posição melhor. Não estamos nessa condição. A gente ficou apoiando a Venezuela. A gente adotou um caminho, me desculpe, imbecil, tosco. O Brasil está fragilizado em termos militares, fragilizado em termos econômicos, completamente dependente da China. E aí vem os Estados Unidos falar, vai ter que sentar aqui. E aí a gente está numa posição frágil para negociar. Só que Deus... Porque essas coisas você só vai explicar de maneira de vida. Nos deu as tais terras raras, que é a 15º passaporte pro sucesso que a gente tem ao longo da nossa história.
Os Estados Unidos, esse é um exemplo que eu preciso dar, eu tô dando sempre, para fazer um F-35. O F-35 é um avião, mas é mais do que um avião. Ele é uma base operacional de guerra americana multiuso. Cada avião F-35 vai 500 quilos, ou melhor, meia tonelada de terras raras na composição dele. Seja nos instrumentos ópticos, seja nos ímãs internos, seja nos componentes catalíticos, tudo. Tudo isso vem da China. E a China agora, nessas brigas comerciais, você acho que eu não vou te fornecer isso, meu irmão. Estados Unidos, estão em pânico. Eles estão em pânico. E aí eles precisam extrair, processar e produzir componentes com terras raras. Esse é o status atual dos Estados Unidos. O Brasil tem 20% das reservas mundiais. Então os Estados Unidos precisam do Brasil. E aí nós podemos agora sentar numa posição minimamente decente para construir uma relação com os Estados Unidos, mas não só com eles, com a Europa. A Europa também precisa de terra rara. O Japão, que está se reindustrializando e se rearmando, vai precisar de terras raras. Taiwan precisa. E aí nós construímos parcerias internacionais sólidas com troca de tecnologia, com parcerias de longo prazo com as nações. Eu conversei com europeus, com diplomatas europeus agora nas últimas semanas, falando disso. Precisamos ter troca de tecnologia e o mundo, e o primeiro mundo entendeu o Brasil como um parceiro de primeira ordem, um parceiro geopoliticamente falando de primeira ordem. Índia, mesma coisa, entendeu nosso papel junto à África, tá? Que eu acho que o Brasil vai ter que ser meio que o irmão mais velho da África para muita coisa. E nesse sentido, é um realinhamento internacional. Porque naturalmente a China não vai querer que o Brasil seja a base para a criação de uma indústria de terras raras concorrente da dela, que faz 90% da produção global. Isso para ela um problema. Ao mesmo tempo, eu dependo do comércio com a China. Então, como construir essa dança? É a dança que precisa ser construída. Não é uma dança fácil. Definitivamente não é a dança dos alinhamentos automáticos que o Lula faz com a China, nem que a família Bolsonaro faz com o Trump, que não é nem com os Estados Unidos, é com o Trump. Não é os alinhamentos. É um alinhamento sofisticado. Aí, se desculpam, eu sou mais inteligente, mais sofisticado do que os demais candidatos para isso. E mais modesto, né? E mais bonito também. E mais jovem. Mas é que eu, assim, sem querer, eu tô brincando, mas assim, sendo mais sincero, Mara, eu chamei pessoas pra gente estudar isso. Eu fui lá fora conversar com eles. Quando eu fui pros Estados Unidos conversar sobre terras raras, eu não fui conversar, ei, eu amo vocês, eu amo Trump. Eu fui falar, vamos lá, o que vocês dependem e tal. Entender o que é a política de tecnologia militar que os Estados Unidos prevê para os próximos 30 anos. Qual é a política da China de terras raras? Aí eu vou conversar com os chineses, aí eu vou conversar com o francês. E aí a gente criou um livro, a gente publicou. Então, não é que eu sou o máximo, não sou o máximo. Eu sou um cara modesto, sou um descabelado que tá aqui, Mara. Mas eu fiz minha lição de casa, porque minha mãe me ensinou quando eu era criança que se eu não fizesse lição de casa, não ia ter lanche, ia ter umas palmadas se eu fosse mal na prova. Esse sou eu. O Flávio não é o Lula nem, né? Então, o que eu vou fazer? Olha, a gente está caminhando aqui pro final da live, porque a gente está conversando com o pré-candidato Renan Santos e a agenda dele aqui está bem disputada, né, o candidato? Mas vamos fazer aqui mais 2 perguntas da audiência. 3. Tem muitas. 6. 6. 4. Estamos negociando com o assessor dele. Olha, o Pirulito JP pergunta: eu sei decorado o endurecimento das penas, etc. Mas e sobre os casos criminais, principalmente os homicídios que não são solucionados? Aí é outra coisa. Aí nós estamos falando de mudar o inquérito policial, que no Brasil ele é muito disfuncional. E ter aquela questão do acompanhamento único por um policial, ele vai da ocorrência até o fim do processo, como acontece na maior parte dos países que funciona. Aqui um policial pega a ocorrência na rua, aí da ocorrência na rua vai para um investigador, aquilo abre um inquérito policial, não tem prazo obrigatório para concluir. Você é aquele cachorro sem dono, que quando ele tem muitos donos, ele morre de fome. O processo, ele tem que trabalhar com metas, e você tem que ter pessoas responsáveis por essas metas desde o início do processo. Isso também envolve a própria carreira única. E aí envolve, porque assim, a pessoa tem que ter uma carreira na polícia que vai do começo ao topo. Isso não acontece. Então você não tem estímulos pro agente público que tá num processo de investigação ou acompanhamento no crime em levar as coisas até o fim. Ele só tá parado na carreira, tirando o policial que tá na rua, que esse cara tem uma vocação guerreira, que é uma coisa diferente, uma vocação do guerreiro, que é uma outra lógica, vamos dizer, psicológica dele. O uso de tecnologia para o acompanhamento também, e aí eu vou falar do uso da inteligência, da tecnologia, isso tem que ser bem-vindo. Então, aqui em São Paulo a gente botou coisas como o Smart Sampa. O Smart Sampa, ele vem sendo fundamental para pegar a ocorrência de inúmeros crimes e pegar, por exemplo, um homem que batia na esposa, tal, aí o cara tá andando tranquilão na rua, bateu ali, tá o caso, e a polícia vai atrás do cara. Então, esse tipo de coisa começou
a aumentar. E eu acho que isso faz parte de um aumento do aparato e da capacidade investigativa do Estado. A capacidade investigativa do Estado, ela é brecada muitas vezes pela falta de perspectiva de punição, ou seja, o agente público percebe que mesmo ele pegando o bandido vai ser solto por um determinado juiz. Então você vai ter que corrigir as coisas. O aumento de pena e o aumento da segurança jurídica, no sentido de que a pena vai ser cumprida, ele também estimula o agente público a trabalhar mais. Gostou do vídeo? Não se esqueça de dar um like e se inscrever em nosso canal e até o próximo vídeo.